Olá pessoal do Tá Voando, tudo bem? Essa semana a gente vai falar sobre um tema bem interessante. A apostila de vocês traz um módulo com o título de Sexo, Sexualidade e IST, né? Que está relacionado à saúde aí, que é infecções sexualmente transmissíveis. E vamos falar um pouquinho sobre, na verdade é mais uma conversa, um bate-papo que eu quero ter com vocês. Bom, vamos definir então, primeiro, que sexualidade e sexo são duas coisas totalmente diferentes. E essa é uma definição que eu achei na apostila de vocês muito interessante, que é trazida da Organização Mundial da Saúde, tá? A sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar o amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo ser-se sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso influencia também a nossa saúde física e mental, ok? Então, assim, a sexualidade, ela está envolvida com a maneira como você se relaciona com as pessoas, com a maneira como você se enxerga no mundo, o que você sente atração sexual, a maneira que você demonstra, né, carinho pelas pessoas, sentimento pelas pessoas. Então, tudo isso está relacionado à sexualidade. Você exerce sua sexualidade de várias formas. E isso é diferente do ato sexual em si ali, que é, né, a cópula em si, o ato do sexo. Então, são duas coisas totalmente diferentes. A sexualidade, ela está envolvida com a sua personalidade, com a sua formação como pessoa, tá? Então, é um conceito muito mais amplo do que somente sexo. É claro que a forma como você vê o mundo, as pessoas, como você se vê, ela vai refletir quando você tiver uma relação sexual, tá? A maneira como você trata o outro, enfim. Tudo isso faz parte de um contexto. Bom, perguntas que você tem que fazer para entender um pouco mais sobre a sua sexualidade. Quem sou eu, né? Eu sou um adolescente, né? Como que está o meu corpo? O que me atrai no outro? O que eu olho que me atrai no outro em relação aos comportamentos e também a parte física, tá? Não somente a parte física, mas também o que me atrai. Pessoas, né, bem-humoradas, me atrai a seriedade, por exemplo, sobre questão física, as meninas. O que me atrai? Um homem maior, mais alto do que eu, né? Eu me atraio por outras meninas, né, pelo mesmo sexo que eu. Então, o que me atrai em outra pessoa, falando por esse lado sexual, ok? Como eu demonstro os meus sentimentos? Então, se eu quero demonstrar para essa pessoa que eu gosto dela, como eu faço isso? Qual é a melhor maneira de se fazer? Né? Você tem que dar algo de presente, você tem que falar, se expressar, você faz atos, né? Demonstra a partir de atos. Como que você expressa isso? E como você se enxerga, né? Aí também tem a ver um pouco com a sua identidade de gênero. Você se enxerga como menino, você se enxerga como menina, né? Um ser feminino, mas não, por exemplo, dotado de vaidade, né? Porque tem meninas que elas não gostam, elas são mais neutras, mas isso não quer dizer que elas não se enxergam como femininas, tá? Então, como você se enxerga? Fazendo essas perguntas para você e prestando atenção nisso, você vai entender um pouco mais sobre a sua sexualidade. Bom, agora, essa sexualidade, né? Tem gente que exerce ela de maneira irresponsável e reflete isso no sexo. Bom, quando o sexo ele é irresponsável ou ele é imaturo, foi feito por adolescentes que não têm informação, nós temos aí a proliferação de infecções sexualmente transmissíveis, que antes nós tínhamos o nome de DST, que era doença sexualmente transmissível. Porém, essa pessoa ela pode estar infectada e não apresentar sintomas. Então, ela está infectada, ela apresenta uma infecção, mas ela não apresenta uma doença, porque ela não demonstra isso, né? Então, por isso nós chamamos hoje de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Essas infecções são todas infecções que elas podem ser contraídas por meio de uma relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso de preservativo, sem o uso de camisinha. Uma delas mais comum, e é que eu vou trazer para ilustrar aqui para vocês, é o caso da AIDS, tá? A AIDS, a sigla AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, no português, né? Que traduzindo aí a sigla ficaria SIDA. E ela é causada pelo vírus HIV que eu coloquei aí do lado para vocês, tá? Esse
vírus, ele ataca e destrói as nossas células de defesa. Então, por exemplo, se o meu corpo ele fica sem os glóbulos brancos, que são as minhas células de defesa, ele não tem como se defender de outras doenças. Então, ninguém morre de AIDS, gente. A pessoa ela morre de outra doença que ela contraiu depois da AIDS. Uma simples gripe pode virar uma pneumonia, por exemplo. Tá? Então, tudo isso é agravado. Qualquer coisa que você tem, que pode ser uma doença simples de ser resolvida, ela vai se agravar. E aí você pode falecer, né, virar óbito dessa doença e não da AIDS em si. Então, a AIDS, ela deixa você sem defesa nenhuma. E isso que é perigoso. Até, por exemplo, você pode ter outras doenças aí, né, outras infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo. Bom, como ocorre o contágio? A partir do ato sexual sem a proteção adequada, né, a camisinha, o contato com o sangue, sêmen ou leite materno, da mãe para o bebê, no caso aí se ele tiver contato com o leite pela amamentação ou com o sangue na hora do parto, e contato com materiais, por exemplo, cortantes que foram contaminados, um alicate de unha, uma faca, né, todos esses agulhas, por exemplo, pessoas que usam droga, que compartilham agulhas, tudo isso deve ser descartado. Tudo que teve contato com sangue deve ser descartado. Deixando bem claro que o convívio social, abraço ou a saliva, no caso beijo, não transmite a AIDS, tá? Então, você pode conviver com uma pessoa que tem AIDS, que é portadora do HIV, que o fato de você conviver com ela não vai fazer você ter a doença, a menos que você, né, tenha relação e, enfim, todos esses contatos aí com o sangue da pessoa. Existe tratamento? Nós temos que deixar claro que a AIDS ela não tem cura, tá? Então a pessoa vai ter que conviver com esse vírus a vida inteira. Mas hoje em dia nós temos o desenvolvimento de drogas aí antirretrovirais que vão reduzir essa proliferação do vírus HIV, tá? Então a gente chama de coquetel, a pessoa tem que tomar todos os dias da vida dela e isso faz com que as pessoas vivam bem. Elas podem viver durante muitos anos. Isso não quer dizer que ela não vai passar esse vírus se ela não tomar os cuidados adequados, principalmente na hora da relação sexual, tá? E muitas pessoas, elas começam a apresentar efeitos colaterais contra esses remédios, porque são muitos remédios, tá? Então a pessoa ela pode aí passar um pouco mal. Então não é porque tem esse remédio que tá tudo resolvido. Não. Tem a forma mais adequada aí além de fazer o tratamento dessas pessoas, essas pessoas se prevenirem, né, utilizarem a camisinha e todo mundo começar a fazer ter relação sexual, né, começar a fazer sexo com camisinha. Bom, deixei um quadro aí pra vocês que tá comparando em números aí, porcentagem, né, na verdade, doenças pelo mundo em milhões de casos por ano, na verdade, tá? Então, milhões de casos novos por ano no Brasil e no mundo. Então, sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então, o Brasil, no geral, no mundo, aumentou o número de ISTs, tá, pessoal? Então, apesar de ter diminuído, que a gente tinha visto o gráfico lá de gravidez na adolescência, aumentou o número de IST. E isso está relacionado com vários fatores. O fato das pessoas estarem muito mais preocupadas com evitar gravidez do que usar camisinha para não ter contágio com doenças. Então, não é só a AIDS que existe. Nós temos a sífilis, a gonorreia, a clamídia, a herpes genital e outras doenças que não estão aí, dos quais as pessoas podem sofrer. Então, com esse aumento dessas ISTs, nós temos dados aí no Brasil de ter aumentado até 600% em número de casos em 3 anos, por exemplo, o número de casos de ISTs. Então, isso é muito grave, tá? Isso é irresponsabilidade, é falta de informação. E aí, o nosso papel como escola é difundir essas informações para vocês utilizarem, para vocês utilizarem camisinha e fazer diferente para que esses números aí possam ser reduzidos. Bom, o único método contraceptivo que previne, né, de infecções sexualmente transmissíveis é o preservativo conhecido, né, o preservativo masculino aí, popularmente como camisinha. A camisinha é barata, ela também é distribuída gratuitamente, então usem camisinha quando vocês iniciarem a vida sexual de vocês. E é isso, tá? A gente vai semana que vem falar dos métodos contraceptivos. Qualquer dúvida estou disponível e esse é meu e-mail para vocês. Um beijão e tchau, tchau.